Graça e paz, queridos, amém? Paz do Senhor, amados. Boa noite. Nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo neste momento. Senhor, nós somos gratos pelo Teu cuidado todos os dias, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, que ela é real. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor, todos os momentos em que a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós somos gratos porque o Senhor, quando promete, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem dito. Obrigado, meu querido Jesus. Obrigado porque nada foge do controle das Tuas mãos. Nada foge do controle do Teu toque. O Senhor ordena todas as coisas, todos os astros, todas as estrelas, toda a terra está sob o Teu controle. E não existe nenhuma doença, não existe nenhuma mortandade que possa impedir o Teu agir. A Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Ó, só o Senhor que pode fazer todas as coisas. Nós oramos, Senhor, para que cada pessoa que estiver ao alcance dessa transmissão, cada pessoa que estiver assistindo dentro do celular, o Senhor toque de uma forma extraordinária, Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. O Senhor nos adquiriu com alto preço. Nós te agradecemos, Senhor, que não sejamos apenas santos dentro de um templo, mas sejamos santos dentro dos nossos lares, sejamos santos dentro das nossas casas, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Nós manifestamos a glória do Senhor Jesus. Nós te agradecemos para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor neste momento. E adore você conosco, em nome de Jesus.
Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. E quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. E quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. E quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Sim, ele vem. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. E quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Toda a criação aguarda ansiosamente
a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus.
Glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Que Deus nos abençoe mais um dia, onde temos o privilégio e a oportunidade de adorar o Rei dos Reis, a este que, enquanto para alguns ainda é o menininho que está na manjedoura, a palavra diz que ele cresceu, venceu a morte, ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. Jesus não é mais uma criancinha e Jesus não está mais pregado no madeiro. Jesus é o nosso Senhor e Salvador e Jesus não está na cruz. Jesus venceu a cruz, venceu a morte. Por isso que nós louvamos nessa noite, dizendo que este lugar, a Nova Jerusalém, é o lugar onde está preparado para nós. E o mais interessante é que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo já estava pronto. Louvamos a Deus por isso. Nós vamos fazer uma oração no final, vamos fazer na verdade um clamor a Deus, um clamor ao Senhor por toda essa realidade que temos visto, a mão de Deus agindo. Deus é fiel, Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é bom e a fidelidade de Deus, ela dura para sempre. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Vamos falar nessa noite sobre oração. Amém? Capítulo 11, versículo 1 ao 4, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém? Irmãos, oração é algo que deve ser em nós, nos filhos de Deus, enfatizado, ensinado, sabe? Levar o povo a essa consciência da oração. É interessante e curioso esse texto, porque os discípulos, eles viram um exemplo dos discípulos de João Batista, que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, a conversar com Deus. Eu acho muito engraçado, irmãos, quando alguém chega e, do seu jeitinho, às vezes meigo, às vezes sem saber usar aquelas colocações ou aquelas palavras que são jargões no nosso meio, são muito conhecidas. Mas eu acho lindo quando as pessoas às vezes chegam com essa mesma humildade aqui que os discípulos estão chegando diante de Jesus e está dizendo: Mestre, ensina-nos a orar como os discípulos de João, eles aprenderam com João. Eu acho lindo em Jesus, irmãos, é que ele vai trazer aqui não um modelo que devemos seguir à risca como está, e essa será sempre a nossa oração. Não é isso que Jesus está ensinando. Até porque no capítulo 17 do livro de João, Jesus ele foi
fazer uma oração pelos seus discípulos, e a oração de Jesus foi totalmente diferente dessa aqui. E diferente dos outros evangelhos, quando vem essa oração padrão. Primeiro, oração é um diálogo. Oração é um relacionamento. Oração é uma conversa dos seus filhos com o seu pai, do pai para com o filho. E tudo isso requer um diálogo que vai para duas pessoas. Não é monólogo, é diálogo. Dentro desse diálogo, meus irmãos, vocês que estão nos vendo, entra esse momento que Jesus está falando aqui com os discípulos. Se vocês notarem no capítulo 6 de Mateus, versículo 7, ele disse: e orando, não useis de vãs repetições. E ele continua dizendo: como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui nesse início, nesse ensino acerca da oração para os discípulos: olha, não façam como os gentios não. Eles ficam repetindo as mesmas palavras porque eles acreditam que nas repetições serão ouvidos. Jesus disse: entre no seu quarto, feche a porta, converse com seu pai que está em secreto, e o seu pai que está te vendo, que está no oculto, te recompensará publicamente. A oração, irmãos, é algo que tem movido os céus e que faz com que na terra seja o resultado disso tudo. O resultado da terra são as guerras enfrentadas nas regiões celestiais por meio da oração. Domingo agora que passou, a igreja se levantou em oração, ou uma parte da igreja. Aqueles que de fato entenderam o poder de Deus e a resposta de Deus para o povo por meio da oração. Nunca no Brasil houve isso, nunca o Brasil parou para ter um dia de jejum. Nunca o Brasil parou para dizer: esse dia é o dia que o Brasil vai estar orando, ou aqueles que entenderam vão fazer. Isso é bíblico e isso é agradável a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, seu filho, ele disse: admoesto-te, pois antes de tudo, Paulo está falando com Timóteo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, ou eminência, ou exercendo autoridade em algumas versões. Olha o propósito da oração por todos os homens e por todos que estão exercendo autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Versículo 3, quando recebemos essa repreensão ou admoestação de Paulo: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Se a igreja não entender o seu papel de orar pelos que estão em eminência, a igreja não vai ter o que Paulo está dizendo no versículo 3, versículo 2, uma vida quieta e sossegada. E sabe qual o pior de tudo isso, irmãos? É que eu estava conversando hoje com uma pessoa e eu estava dizendo: meu irmão, misericórdia, a cabeça das pessoas, tudo é voltado para a política. Se a gente ora, é porque é da direita. Se não ora, é porque é da esquerda. Se está no meio dos dois, é do centro. Está repreendido em nome de Jesus. O papel da igreja é orar. Não vai adiantar, preste atenção nisso aqui, irmãos. Não vai adiantar você dizer: ah, não, eu não vou orar pelo governador, pelo presidente, e eu vou honrar minhas autoridades, que são os meus pais, o meu pastor. Não vai adiantar nada, está descumprindo a palavra. Honrar uns e desonrar outros é antibíblico. A Bíblia está dizendo que nós precisamos, Paulo está dizendo: olha, antes de tudo, façam orações,
de precauções, intercessões e súplica. Esse é o nosso papel, é orar. Sabe, irmãos, e tem um monte de cristão, é para você, é para nós, que ainda não entendeu isso. Parece que o Brasil, as pessoas estão dizendo, quando a casa cair, eu vou levantar minha bandeira e vou dizer, eu disse, era isso que eu estava esperando. A sua mentalidade é diabólica, é maligna. A palavra está dizendo que nós precisamos orar por esses que estão exercendo autoridade, para que tenhamos uma vida sossegada. Oxalá, se o preço dos que estão torcendo contra fosse só para eles, mas afeta a nação. São nessas coisas que a gente percebe que boa parte da igreja não tem a mente de Jesus. Não tem. Não é esse o exemplo que está dando, que Jesus deu quando esteve conosco. Quando chegaram diante de Jesus, disseram, e aí? César está cobrando imposto além do limite, e aí, esse negócio está errado, Jesus. Ele disse, dê a César o que é de César, ou seja, honre as autoridades da terra, e segundo, dê a Deus o que é de Deus. Honre a Deus. Mas percebam uma coisa, ainda muitos ficaram diante da situação, do caos, ainda estão com um pensamento terreno, aonde vale mais as ideologias, vale mais aquilo que eu acredito. Meus irmãos, a palavra do Senhor disse, 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu creio nessa palavra, segundo a vontade de Deus. Como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Por meio da oração. Quando olhamos o que é o reino de Deus, irmãos, a sua justiça, logo a gente entende qual é a vontade de Deus para a nação, para o mundo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Esses são algumas coisas do que fazem parte do reino de Deus. E aqui João está dizendo para nós que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora nós como igreja precisamos acessar o coração de Deus por meio da oração, para saber qual é a sua vontade. E o texto vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, entendendo qual é a vontade de Deus, o que é que está faltando para nós, irmãos? Está faltando a igreja voltar a esse lugar secreto, voltar para esse lugar da essência. Presta atenção. Enquanto uns estão aproveitando esses dias de isolamento para passear, para viajar, para fazer aquilo que acha que é bom, eu tenho certeza que tem uma igreja que está no escondido e no secreto, clamando e buscando a face de Deus. A gente não pode ser hipócrita de dizer, fique isolado na sua casa e você sai. Fique isolado, mas você está andando, batendo perna. Não! É por isso que a igreja precisa voltar a esse lugar. E Jesus está permitindo esse momento para a gente voltar para esse lugar de oração, lugar de secreto, lugar de chorar pela nação, lugar de clamar ao Senhor dos Exércitos. Por isso que a mentalidade, graças a Deus, que a mentalidade que receberemos dos galardões, quando formos arrebatados, é a mente de Cristo e o corpo glorificado. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque senão não teria como julgar a nação no reino milenar que vamos viver em nome de Jesus. Mas, pastor, então quer dizer que quando a minha mentalidade for transformada, tiver a mente de Cristo, é que nós vamos viver aqui e com a mente de Cristo viver nessa nação no milênio
mas podemos ser parecidos com Jesus agora. Porque Paulo disse que nós somos o perfume agradável de Deus. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Mas preste atenção, irmãos. O que foi que fez com que a criatura, Adão, ele perdesse essa semelhança de Deus? Só teve uma coisa: o pecado. O ser humano, ele passa a se tornar, a ter comportamentos diferentes do de Deus, perder a semelhança nas ações, no pensamento, na sua vontade para com a vontade de Deus, quando o pecado começa a dominar, irmãos. E é isso que nós precisamos, como igreja, tomar bastante cuidado. Uma pergunta que eu fiz aqui no nosso segundo culto, eu gostaria de repeti-la, eu vou ficar enfatizando isso. Qual igreja está saindo dessa quarentena? Qual tipo de igreja vai estar saindo desses dias de isolamento? Crítica apontadora da torcida do diabo que diz: o Brasil vai afundar mesmo? Ou vamos sair uma igreja que bota o joelho no chão, que ainda vai buscar a face do Senhor? Qual igreja vamos sair? Ou qual igreja estamos nos tornando? Parecido com Jesus? Ou parecido com os judeus, com os judaizantes da época, com os fariseus da época, com os saduceus e escribas da época? Qual igreja, irmãos? Qual igreja estamos nos tornando? A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebereis e terão. Ou seja, temos uma arma poderosa que é a oração. E quando a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito vencer seus efeitos, preste atenção. Não é a oração do gospel, não é a oração do crente, do evangélico. Não! A oração do justo. Ah, é o gospel, eu sou evangélico. O seu perfil está lá, evangélico, filho de Deus. Mas se não for justo, a oração não é ouvida. É a oração que Tiago diz no capítulo 5, na parte B do versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmãos. É a oração do justo. Não é toda a oração. Jeremias disse no capítulo 29, versículo 12 e 13, irmãos, que a oração requer entrega total. E a oração, a gente viu agora há pouco, que ela é ouvida, a oração feita por um justo. O exemplo que o texto vai dar no capítulo 5 é de Elias. Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando a Deus para que não chovesse, não choveu. E orando a Deus para que chovesse, choveu. E Jeremias capítulo 29 vai falar desse modelo. 29, versículo 12 e versículo 13 de Jeremias. Amém? Então todo mundo ligadinho aí, em nome de Jesus. Cadê o povo da intercessão dessa igreja? Versículo 12 diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis. Quando? É uma condição. Quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa busca para com Deus, ela deve ser de total entrega, de todo o nosso coração. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a sua alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: os mandamentos se resumem aqui.
Ou seja, se a nossa busca não for de total entrega diante do Senhor, não vai adiantar. A palavra do Senhor ainda diz, irmãos, tem um texto em Atos capítulo 12 acerca da oração que para mim é fantástico. Quando Herodes na época estava prendendo, estava perseguindo ferozmente os apóstolos, ali aqueles que estavam se convertendo, e a Bíblia diz que nesse tempo, no capítulo 12 de Atos, Tiago ele foi morto. Tiago, irmão de João, que foi aquele que quando estava consertando as redes, Jesus chamou ele, tinha chamado Pedro, André, Tiago e João. Esse mesmo Tiago agora vai ser morto. E Herodes achando bom, porque os próprios judeus estava contente com isso, Herodes manda prender a Pedro. E quando Pedro é levado preso, quando está na prisão, no capítulo 12, versículo 5 de Atos diz: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja não eram os judeus, não eram os religiosos, não eram os fariseus, que eram alimentados pelo fermento da hipocrisia, mas a igreja. Quando falar de igreja, fala-se da igreja do arrebatamento. Quando falamos hoje da igreja, que é a noiva de Jesus, fala do arrebatamento, da igreja do arrebatamento. Por isso que não são os títulos evangélicos gospels que vai dizer quem vai estar com o Pai. Mas o texto diz: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E sabe o resultado disso tudo, irmãos? Imagine Pedro lá trancado, 4 guarnições, 2 na frente, uma no meio e outra lá guardando ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Pedro, mas tinha uma igreja que estava orando para Pedro sair daquele cativeiro, daquela prisão. E a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, que a igreja estava orando por ele, apareceu um anjo do Senhor, tirou as cadeias de Pedro, abriu a porta, e o texto vai dizer, irmãos, que a porta se abriu sozinha. E Pedro, achando que estava numa visão, saindo. E quando ele chega lá fora, ele diz: uau, foi o Senhor. Aleluia. A oração, ela tem poder, claro que o poder de Deus por meio da oração da igreja, de acontecer o milagre na hora certa. A oração, ela quebra cadeias. Paulo e Silas estavam presos nesse mesmo tempo de perseguição, e à meia-noite eles orando e louvando ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto e as cadeias se abriram. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que está a sua vida de oração? Você ainda está na oração repetitiva? Todos os dias é a mesma coisa diante de Deus? Ou na sua oração você rende graças a Ele? Hoje a gente foi tomar café de manhã. Aí eu estava sentado no sofá, a esposa estava com as meninas. Aí daqui a pouco, olha como é interessante, irmãos, isso. Aí Andressa disse: quem vai orar primeiro hoje sou eu. Aí Melissa disse: depois sou eu. Aí Melissa disse: depois assim mamãe, e depois o meu pai. Ou seja, esses dias de isolamento, irmãos, a oração não tem faltado, viu? Não tem faltado oração. As meninas já se acostumaram. Vão deitar, papai, vamos orar, vamos orar. 1 da manhã, meu Deus, 2 da manhã, misericórdia. Acorda, papai, vamos orar, irmãos. A oração deve ser um hábito da igreja. Por quê? Porque Jesus deixou como exemplo a sua vida. A Bíblia vai dizer o seguinte, que
Jesus, ele ia para o monte orar, como era de costume. Então, o costume de Jesus para com o Pai era uma vida de constante oração. Não vai adiantar a gente ter uma vida de frequentador de igreja, uma vida onde as pessoas nos conhecem por uma nomenclatura que foi dada pela Veja, pela Isto É, porcentagem dos evangélicos, porcentagem disso. Não! O Pai nos chama de filhos, e como filhos precisamos criar o hábito da oração. Você quer ver qual que tem sido o resultado da igreja nos dias de hoje? A igreja que eu falo no mundo espalhado. Eu vou contar a realidade do Brasil. Levante um clamor na igreja. Levante 15 minutos de oração na igreja. 15. Não, eu fui exagerei. Levante 10 minutos na igreja de oração. Todo mundo de joelhos. Vamos orar pela nação, vamos orar pela família, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos filhos. 15 minutos, 10 minutos. 5 minutos depois, vire a câmera para o templo, para a igreja. Sabe qual é o resultado? Cansou e sentou. Infelizmente, irmãos, esse amor de estar em conexão com o Pai, cada vez mais tem sido deixado de lado. Pode anotar, 5 minutos depois vai ter gente que vai estar sentado, já vai estar conversando com o vizinho, já vai tomar água, já vai no banheiro, já vai fazer isso e aquilo. Quando acaba 10 minutos, já está todo mundo na posição certa. E veja que controvérsia. Se alguém que fica ainda de joelhos orando e tal, alguns ainda vão dizer bem assim: mas cara, eu não sei mais santo, também não vai precisar isso, para que orar tanto? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passou a noite inteira no monte orando, e quando desceu do monte, ele chamou para si os seus discípulos. Se 10 minutos incomoda, imagine passar a noite orando. Preste atenção, igreja, escute. Sabe qual tem sido a realidade de boa parte da igreja? Veja os dias de culto de oração nas igrejas. Vá nos dias de cultos nas igrejas de oração. É contado a dedo: 1, 2, 3, 4, 8 pessoas. Vamos orar. Agora vá para as campanhas, vá para as conferências. Vamos trazer fulano de tal, nome tal. Não dá de gente, não dá. Ou seja, qual é o resultado da igreja que não tem prazer na oração? Tomar decisões erradas. Porque não toma decisões debaixo de oração. Infelizmente, irmãos, o lugar que deveríamos estar, que é esse lugar de rendição, de ouvir a Deus, saber com a sua vontade, cada vez mais tem ficado escasso, irmãos. Infelizmente é contado as pessoas nos cultos de oração. Isso não é realidade nossa apenas, são das igrejas, sabe? E isso é vergonhoso, porque precisamos ser uma igreja que está literalmente, como disse Paulo no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 16: orai sem cessar. Está em constante oração, dia após dia, momento a cada momento, sabe? É no trabalho, é onde está a mente e o coração está conectado em Deus. Deixa eu ler outro texto para vocês. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E sabe qual é o pior?
devido à andagem, à carruagem que o mundo está andando, estamos nos tornando imediatistas. Queremos falar com Deus hoje e queremos resposta mais tarde, daqui a meia hora. Falamos com Deus agora e daqui a 30 minutos já quer que Deus confirme alguma coisa. Deus não está sujeito a mim e a você. O texto que nós lemos em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É a vontade de Deus que deve prevalecer. E só vamos entendê-la por meio da oração. Paulo está dizendo, olha, perseverem na oração. E no versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo ainda vai dizer assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, ele diz, orem constantemente, a todo momento. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. As nossas petições, as nossas orações devem ser conhecidas. Escute isso. Deus sabe o que a gente necessita antes mesmo que a gente fale. Antes que venha uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Antes mesmo de expormos as nossas necessidades diante de Deus, Ele já sabe o que precisamos, porque Deus é Pai. Por que a igreja tem perdido essa essência, essa conectividade com Deus por meio da oração? Veja o lugar que chegamos. O lugar que chegamos é que o seu povo é quem decreta. O seu povo é quem diz como vai acontecer. Eu decreto, eu faço isso, e eu declaro que vai ser assim, e isso e aquilo. Quem somos nós? É Deus quem decreta, é Deus quem diz como vai ser feito. Perceba como o lugar que estávamos entrando, sabe? Deus, faça isso. Deus, porque o Senhor tem que fazer, porque a sua palavra diz, e o Senhor tem que fazer. Deus tem que fazer o quê, meu filho? Deus tem que ir para onde, meu filho? Não é Deus, é você que tem que fazer. Não é Deus que tem que mudar, é você que tem que se converter nas suas orações. A igreja entrou em um colapso no sentido de oração, se perdeu. É só para pedir, é só para mandar Deus fazer, é só para decretar. Está repreendido em nome de Jesus. A igreja precisa entender uma coisa. Jesus, quando está entrando diante do Pai, ensinando para os discípulos acerca da oração, Ele está dizendo, ó, Pai, santificado é o Teu nome. E seja feita a Tua vontade, não é a minha. Jesus está ensinando isso, aqui na terra como no céu. Jesus vai dizer, o pão nosso de cada dia, Senhor, o pão nosso, Pai, dá-nos hoje. Você está entendendo como que é diferente a mentalidade de um filho? Um filho não exige nada do seu pai, porque ele sabe que é dele por direito. O filho não precisa estar mandando Deus ir para lugar nenhum, e Deus não vai, porque Deus não é nosso capacho. Deus faz segundo a sua vontade. Sabe, o que é que nós precisamos fazer? É apenas dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, já parou para pensar se Deus ele respondesse todas as nossas petições? Talvez na sua primeira raiva você orou para Deus matar alguém e Deus não matou. Talvez na sua primeira raiva você pediu para Deus fazer juízo com alguém e Deus não fez. Sabe? Porque Deus sabe o que faz. Deus está nos convidando para entrar nesse lugar secreto com Ele. Que seja hábito nosso, e que não seja para estar pedindo, feito um filho bastardo. Não, nós não somos filhos bastardos.
Já parou para pensar se a igreja brasileira, eu creio que está sendo formado isso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Voltar agora e voltar para um lugar de quebrantamento, voltar para um lugar de rendição, voltar para um lugar de clamor, irmãos. Deus há de se levantar, porque eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A palavra ainda diz, e aqui que eu quero fechar, eu quero falar algumas coisas sobre isso bem rápidas. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito de Deus que intercede por nós. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Porque muitas das vezes não sabemos pedir ou orar como convém. Sabe o que é que tem acontecido? Eu estava ministrando na paciência um dia desses e falando sobre oração. E Deus me deu uma palavra assim do céu, um pãozinho quentinho. E a comparação da oração foi como um sinal de internet. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aproxima, buscar é o Senhor e quanto se pode achar. Lembra desse texto? Lembra daquele texto? Eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me encontrarão. Jeremias disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quanto mais buscamos a Deus, mais estamos ouvindo, estamos recebendo um sinal de perto. Preste atenção, num roteador de internet, quanto mais perto o seu aparelho está, melhor será o sinal. Quanto mais nos distanciamos com o nosso aparelho de celular de um roteador, mais fraca fica a nossa internet. E percebam que vai diminuindo os pontinhos da internet. Seria bom Data Show expor ali. Vai diminuindo, quanto mais distante, vai diminuindo. E tem uma hora que a internet cai. E daí quando a internet cai, acabou a conectividade com as redes sociais, com a busca na internet, acabou. E é aqui aonde entra o perigo, trazendo para a nossa vida de oração. Enquanto estamos conectados, 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar, a todo momento orando, buscando ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, é bom. Esse exemplo que nos deu foi o rei Davi. Ele ia para a guerra, ele conversava com o pai. Davi ia para a peleja. Deus, para onde é que eu vou? O Senhor dizia: olha, você vai por ali, Davi. Você vai pegar o inimigo por trás. Eles vão estar com trincheiras. Davi ia e Deus dava vitória. Davi sempre que ia para a guerra: Deus, eu vou. O Senhor dizia: vai. É para ir para essa? Não, fica. E quando temos este hábito, tudo na nossa vida, tudo em volta muda. Porque não vamos dar um passo sem ouvirmos a voz de Deus. Quando nos afastamos, perdemos esta vida constante de oração, automaticamente é como o sinal da internet vai diminuindo. Sabe, não se ora mais 30 minutos, não se ora mais 20 minutos, não se ora mais 10 minutos, não se ora mais 5 minutos. A oração apenas se torna uma oração que já é um jargão no meio. Deus, obrigado por mais um dia, amém, vai dormir. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me permitiu, amém, e vai para a rua. Vai ter um momento que o offline vai chegar. E é perigoso o offline, porque se acha que tem uma vida com Deus e já foi perdida há muito tempo. Deixar de orar não é pecado, mas preste atenção. O diabo pode usar de distrações para tirar você da sua vida de oração. Por quê? Porque quando você deixar de orar, você vai parar de ouvir a voz e a vontade de Deus para a sua vida. E o que isso vai resultar? Vai resultar na distração que vai arrancar você do lugar de intimidade, vai arrancar você do lugar de ouvir a Deus e vai tirar você da presença. Como?
para se desviar, e escute em nome de Jesus, para se desviar, para estar afastado de Deus. Não é preciso apenas estar lá no mundo. Olha, vimos uma foto do irmão que estava na igreja, era tão direitinho e agora estava lá com um copinho de cerveja. Tem um monte de gente que está andando nas igrejas, estão desviados há muito tempo, estão desviados da oração, estão desviados de ler a Bíblia, estão desviados de ouvir a voz de Deus. E é isso que é o perigo. E é para isso que nós precisamos estar atentos. Se você não tem prazer na oração, você precisa orar a Deus para que isso volte. Eu queria te convidar a gente a fazer uma oração nesse momento. Nós vamos estar orando. E a minha oração, a sua oração, ela vai ser pela igreja. Vamos orar pela igreja. A mente de Cristo. Paulo disse: vocês têm a mente de Cristo. Percebam que está faltando nos dias de caos, nesses tempos de calamidade. Sabe o que está faltando na igreja? Ter tudo em comum. A gente fala muito da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja era 13 mil que foram salvos. O pessoal do louvor pode subir aqui. A igreja de Atos, ninguém tinha necessidade. A igreja de Atos, o Espírito Santo acrescentava. Coisa linda, irmãos. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos tinha tudo em comum. Como é que está o corpo de Cristo hoje? Ele está dividido. Não se pensa mais como Cristo, com justiça. Não se pensa mais em estarmos juntos. Sabe, irmãos, interessante. A gente vendo nesse domingo um momento da igreja aclamando, sabe, a igreja ainda estava naquele pensamento, uns dizendo eu sou de Paulo, aperta ali por favor, outros dizendo eu sou de Apolo. Isso não é novo. Paulo falou isso em Coríntios. E o que a igreja hoje tem negociado? Tem negociado os valores. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Você só não é de Jesus. Porque com Jesus tudo tem que haver em comum na igreja. Preste atenção. Tudo aquilo que fere os princípios bíblicos deve ser rejeitado pela igreja. Tudo que fere os princípios bíblicos devem ser rejeitados pela igreja. Sabe? Enquanto a igreja não tiver pronta, em comum acordo, unidas num só propósito, o corpo está dividido. Mas eu louvo a Deus, porque a oração feita pelo justo, ela pode muito. Pai, nós queremos orar nesta noite pela tua igreja. Deus, que em nome de Jesus caia por terra toda a divisão do corpo. Eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoar a nossa nação. A nossa nação vai viver os melhores momentos da vida dela. Que o Senhor abençoe com prosperidade, com paz. Que caia por terra toda ação maligna. Senhor, tua palavra diz que nenhuma arma forjada vai prosperar. Pai, que em nome de Jesus toda arma forjada que seja desfeita, que seja frustrada contra a nossa nação. Ela pode estar ainda nas mãos dos homens. Ela ainda pode o homem achar que está fazendo tudo, que está se sobressaindo, que está vivendo os seus melhores dias. Mas a nossa nação já foi consagrada ao Senhor. O Brasil é teu. Nós queremos que em nome de Jesus haja paz, haja vida sobre a nossa nação. Que o Senhor abençoe o presidente dessa nação, dando sabedoria, dando graça, fortalecendo contra as potestades que têm se levantado.
Que o Senhor quebre o coração dos governadores, para que haja humildade de andar juntos em um só propósito. Que o Senhor quebre o coração da tua igreja, para ter sensibilidade, para estar clamando, para estar fazendo orações de precauções e súplicas por aqueles que estão exercendo autoridade. Nós cremos, Pai, no poder do nome de Jesus, que o Brasil não vai falir, o Brasil não vai afundar, o Brasil não vai entrar no colapso, o Brasil não vai ter registro de índices maior como outros países teve desse coronavírus, não. Nós queremos pedir, Pai, que segundo a Tua palavra, como Ezequiel profetizou segundo a Tua palavra, que haja vida, que haja pele, que haja nevo, que haja, meu Deus, o Espírito do Senhor reinando sobre a nossa nação. Que todo plano diabólico por trás, que está sendo planejado, caia por terra, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que quando Abraão, conversando com o Senhor, perguntou se ali em Sodoma tivesse 50 justos, se seria destruído, o Senhor disse que não. 40, 30, 20, 10, o Senhor disse que não. Senhor, estamos clamando ao Senhor. Nós não somos justos pelas nossas obras, mas o Senhor nos justificou e nos tornou justos pelo sacrifício de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz em Ezequiel capítulo 14, que como Noé, que como Ló, que por causa deles, o Senhor preservou, o Senhor os guardou, livrando eles da destruição. Cremos que ainda tem uma igreja que tem se santificado, cremos que ainda tem uma igreja que tem buscado mais a Tua face, que tem buscado a justiça, a retidão, uma vida de obediência aos Teus princípios. Pai, guarda-nos, livra-nos, Senhor. Pai, cremos que quando o anticristo que for revelado, nós não estaremos mais aqui. Mas eu quero orar para aqueles que ainda não entenderam isso, Senhor, para que não paguem o preço da Tua ira, da grande tribulação. Pai, em nome de Jesus, desperte a Tua igreja, que sejamos uma igreja de secreto, não uma igreja de aparição, não uma igreja de julgamento, de apontamento, mas que sejamos uma igreja de serviço, de dar as mãos, de estender as mãos, para que haja paz e prosperidade. Pai, em nome de Jesus, que saiamos deste lugar, destes dias, mais fortalecido, e uma igreja poderosa, porque uma igreja de joelhos, uma igreja que ora, é muito mais poderosa do que um exército com armas de pé. Uma igreja de joelhos é mais poderosa do que um exército terreno de pé e com armas. Que saibamos usar essa arma, Senhor, que são joelhos no chão, clamor, intercessão. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a nossa nação, em nome de Jesus. O Brasil é bênção, a nação brasileira é bênção. O que está sendo gerado no Espírito vai ser para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor.
teus prodígios ensinar. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre toda a igreja, sobre todo mundo espalhado sobre a face da terra, sobre todas as famílias sobre a face da terra, sobre todos os filhos, sobre a nação brasileira, sobre o mundo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, segue-nos lá nas redes sociais, Facebook da igreja, Instagram da igreja e no YouTube, tá bom? Deus te abençoe.